Dizer o óbvio no Brasil pode não ser tão óbvio como o óbvio sugere. Óbvio é algo cujo entendimento é simples e automático. A chuva cai de cima para baixo porque a lei da gravidade é simples e inquestionável. Mas nem por isso podemos deixar de dizer o óbvio sempre que possível neste país. Vamos aos assuntos da economia do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. É óbvio que para emprestar recursos para alguém é preciso entender o significado do verbo emprestar, ou seja, uma cessão temporária de dinheiro de um para o outro que este outro precisa devolver algum dia. No mundo da economia, a devolução é acrescida de juros e de garantias. Sem isso, não se tem empréstimo porque o risco de não receber não pode ser admitido. No caso de dinheiro público, de empréstimos de um país para outro, não receber é trágico. Se por prevaricação do governo que emprestou, um crime contra o interesse público daquele país. Dentro dessa lógica óbvia, de simples compreensão, como poderá o Brasil, então, usar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para emprestar recursos ao governo argentino, para uma estatal argentina construir um gasoduto na Argentina, com o risco político desse gás nunca chegar ao Brasil. O risco sempre é geopolítico quando você depende de um outro país. E para isso é importante levar em conta alguns fatos notórios ululantes. Eu disse ululantes. O Brasil é um grande produtor de gás natural, mas é obrigado a reinjetar nos poços quase metade do que competentemente consegue extrair, porque não tem gasodutos de transporte suficientes para transportar o gás do pré-sal, por exemplo, aos centros de distribuição. É óbvio que, nesse caso, faltam gasodutos no Brasil. O gás do Brasil é natural, um combustível muito mais limpo que o gás de xisto da Argentina. E a produção de gás no Brasil tem controle ambiental sofisticado na engenharia e na dura e restritiva legislação do país. O gás de xisto dos poços das minas de Vaca Muerta, a região argentina para onde o governo de Alberto Fernandes quer o dinheiro do BNDES, tem dano ambiental muito mais grave. Sem nenhum excesso de prurido ESG, a sigla de preocupação socioeconômica mais falada do mundo, que pode tanto ser uma ferramenta de sustentabilidade genial como uma grande falácia de marketing irresponsável, o fato óbvio é que o Brasil tem um gás mais limpo e que não é usado por falta de investimento em gasodutos nos estados brasileiros, no território brasileiro. É óbvio que investir em gasodutos no Brasil gera também empregos qualificados para brasileiros em praticamente toda a cadeia produtiva, desenvolve a engenharia e a indústria brasileira. E, como já está provado, é necessário porque temos um superávit de extração e um déficit de transporte de gás. É notório também que o Brasil tem um histórico de calotes em empréstimos à Venezuela, Cuba, etc., por aí vai. Todos firmados nos governos petistas de esquerda. A Argentina é hoje um país endividado, com alta taxa de inflação, que se aproxima dos 100% ao ano, com juros altos e com várias renegociações de dívida com o FMI, sem contar uma série de problemas da economia doméstica, outros problemas, né? O que tudo isso dificulta uma tomada de crédito no mundo, ou seja, a Argentina tem problema de financiar a sua dívida com bancos pelo mundo. É óbvio, então, que quem empresta precisa de garantias. É óbvio que quando o BNDES empresta para um país e não recebe, o banco estatal fica no prejuízo. E prejuízo de banco estatal é prejuízo dos brasileiros. Assim como redundantemente é óbvio que a chuva cai de cima para baixo, o presidente do Brasil deveria construir gasodutos, primeiramente, no Brasil, porque precisamos. Uai, seu app de vídeos curtos.